Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e Internacional, sobre um assunto que interessa diretamente a dupla Grenal, mas que a verdade também impacta e interessa a todo o futebol brasileiro. Eu quero aqui expressar e conversar com vocês, é um vídeo de opinião, esse canal é JB Filho Repórter e eu basicamente dou informações. Eu me permito apenas, por vezes, comentar um assunto diferente. E já deixo claro aqui que esse é um vídeo de opinião, esse é um vídeo que eu falo o que eu penso sobre um assunto. E a ideia aqui é comentar uma postagem que eu fiz no meu Instagram. E olha, eu não imaginava, fazia muito tempo que eu não tinha tanta gente comentando algo que eu coloco na rede social, que é JB Filho Repórter, todas as minhas redes sociais. É esta postagem aí, em que eu disse, eu vi essa postagem da galera da TNT Esportes, eu comentei, eu disse assim, qual a graça de jogar um campeonato assim? Qual é a graça de jogar uma competição desse jeito? E é óbvio, muita gente deu várias respostas. E eu quero aqui, vamos dizer assim, humildemente é ruim, né? Porque eu não sou necessariamente um cara tão humilde assim, mas do meu jeito, dar a contribuição para o raciocínio. E se você tiver a fim de discordar, fica à vontade, pode discordar aqui nos comentários, mas eu quero te mostrar o porquê eu penso que não tem graça nenhuma colocar isso. Bom, gente, a primeira questão é, uma galera começou a dizer e não entendeu exatamente o que eu queria colocar então a La Liga não tem nenhuma relevância, a Bundesliga sempre, né, na Alemanha sempre ganha o Bayern de Munique, na Espanha é sempre Real Madrid ou Barcelona e tal, então, cara, vamos lá. Nós não vamos comparar essas ligas com o Campeonato Gaúcho. Sim, elas têm um problema de... O ideal seria ter mais times se igualando nas forças, mas vamos lá. É uma liga nacional, é uma competição nacional que leva para a Champions League. O Gauchão leva de nada a lugar nenhum. Ah, mas nas horas vagas é o título que sobra. Pra mim, não faz diferença, porque eu insisto, não leva nada a lugar nenhum e mais prejudica, eu vou tentar mostrar aqui o porquê prejudica. Mas JB, tem a rivalidade e a tradição. A rivalidade da dupla Grenal, pra mim, se constrói ou se melhora quando o Inter vai lá e ganha um título brasileiro e o Grêmio se mata depois pra conseguir, o Grêmio ganha um título internacional, o Inter se mata depois pra conseguir. Então isso, pra mim, é o que puxa a rivalidade. Não é, na minha visão, conquistar ou não o Campeonato Gaúcho. Ah, mas a tradição tem que ser levada a sério, a gente cultua isso. Bom, há não muito tempo, na verdade já faz algum tempo, mas se disputava o Campeonato Citadino também. E eu acho que ninguém gostaria de resgatar. Nós não estamos mais disputando o Campeonato Citadino e o futebol gaúcho seguiu, evoluiu, não morreu e tudo mais. Mas o argumento, sem sombra de dúvidas, as pessoas mais falam mas JB, tu tens que pensar nos clubes do interior, tu tem que pensar em toda a galera que trabalha no Campeonato Gaúcho. Gente, olha só, com o máximo respeito que existem essa galera, o mundo inteiro faz diferente. Em nenhum outro lugar do mundo existem campeonatos tais quais esses que a gente fala que são os estaduais. E todos os clubes sobrevivem. Se tu for na Inglaterra, vão ter umas 9 divisões lá. Tem as 4 principais, mas depois tem, cara, tem eu acho que 9ª divisão. É muito grande lá na Inglaterra e tem divisão para tudo quanto é lado. Ah, mas a Inglaterra é rica. Na Argentina não tem estadual, no Uruguai não tem estadual, em qualquer outro lugar não tem campeonato estadual regional desse jeito. Então não há necessariamente uma ordem de os clubes não vão sobreviver sem. Não, no mundo inteiro o que se faz? Se joga com os seus times das suas próprias séries. Porque, vamos combinar, qual é a justiça que se tem? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem Grêmio e Inter reclamando, não, porque Flamengo e Corinthians ganham muito mais da TV. Grêmio e Inter ganham para disputar o Campeonato Gaúcho da Rede Globo de televisão, isso vai TV aberta, que é a RBS, e também o Premier, 8 milhões de reais cada um, tá? Não tem premiação final porque eles decidiram pegar todo o valor e dividir 50%. 25% do valor total é do Inter, 25% do valor total é do Grêmio. E aí todo o restante é dividido entre os clubes do interior, os outros 50% entre 10 clubes. E aí dá mais ou menos 1 milhão para cada um. Só que Grêmio e Inter têm orçamentos de 400 a 500 milhões. E esses clubes basicamente sobrevivem da grana na TV. Qual é a graça que tem tu jogar um time que tem meio bilhão de faturamento contra um que ganha 1 milhãozinho e tem que fazer todo o campeonato com esse milhãozinho? Mais um outro patrocínio da camisa e tal, não é nada tão relevante assim. Vamos colocar aqui, pra gente não ficar na nossa realidade só, qual é a... Mesmo que quando vá um time, agora, né, foi o Juventude é maior, mas tem uma surpresa, vai o Nova Iguaçu. Chega na final, é quase impossível fazer um milagre. Sabe, o Nova Iguaçu com uma folha de 200 mil e o Flamengo com um orçamento de bilhão. Qual é o sentido disso? Sendo que no mundo inteiro se jogam nas suas divisões.
E a gente tem exemplos aqui perto. O Juventude voltou para a Série A, fazendo um trabalho bonito. O Brasil de Pelotas chegou à Série B também na mesma situação, e aí com o dinheiro da Série B, que é muito maior, começou a tentar melhorar seu estádio, fez as suas parcerias lá e tal, aí por problema seu e incompetência de conseguir se manter no topo, acabou caindo tudo de volta, mas pelo menos chegou na Série B e tinha enfrentamento, permaneceu mais de um ano. A gente tem agora o Caxias se estruturando para voltar, o Ipiranga que está há um bom tempo já construindo um caminho para ficar ali pelo menos entre uma Série C. Por que esses clubes não jogam contra times do tamanho deles, que é muito mais justo e muito mais honesto? Bom, daqui a um pouco o cara ganhou uma vaga na Copa do Brasil e foi indo, tá bom, um jogo de Copa que no mundo inteiro existe, que aí sim, ó, na Copa é o lugar democrático. Futebol democrático porque todo mundo tem direito de tentar, ó, fiz um time muito bom esse ano, vou tentar fazer alguma coisa, aí é na Copa. E às vezes acontece na Inglaterra, na Espanha, de um time pequeno chegar numa Copa e aí ser a surpresa, mas através da Copa, que é um campeonato democrático e feito justamente para isso. São 2 jogos a cada fase, tu vai passando. Mas tu não precisa ferrar todo um calendário em troca dessa situação. Aliás, uma galera chegava para mim, antes de eu falar sobre essa questão do calendário, e dizia assim: JB, poxa, tá cuspindo no prato que tu come, tu sobrevive de gauchão, não fala de gauchão então. Eu falo de gauchão porque é o que tem para falar. Se tivesse Grêmio e Corinthians ou Inter e Flamengo, o que tu preferiria assistir e o que achas que eu gostaria de trabalhar? Em Grêmio e Corinthians, em Inter e Flamengo, em qualquer outro grande jogo desse que obviamente dá muito mais, é muito mais interessante. O gauchão vai dar audiência na reta final. O gauchão vai dar alguma repercussão na reta final, porque aí beleza, acaba sendo aquela história que todo mundo quer ver Grenal e tudo mais. Outra questão, que aí pra mim é o fundamental. E é o grande negócio para eu achar que tem que ter a mudança, tá? O calendário e principalmente a pré-temporada e depois o aperto do calendário, o achatamento do segundo semestre. Vamos lá, pré-temporada. O Grêmio teve da reta final do Campeonato Brasileiro até agora 10 dias para começar a jogar. O Inter começou ali, tá, 10 dias. Vamos colocar líquido aqui. Qual é o sentido de tu sacrificar uma pré-temporada, sabendo que na sequência tu vai ter... Aí os caras estão mortos lá em setembro, tu não sabe por quê. Sim, tu fez uma pré-temporada desse jeito. Sabe, pra jogar o Campeonato Gaúcho com o pé no fundo, com o que tem de melhor e tudo mais, porque, não, tem que ser hepta, não, porque tem que ser penta, não, porque... Cara, aí tu pega o seguinte, tu faz a pré-temporada assim. E aí tu vai dizer, mas aí a gente não ganha Brasileirão há tantos anos, é por conta dos times do Rio e São Paulo. Não! É por conta que a gente também não se prepara como deveria. Quer ver um detalhe? O calendário brasileiro não vai parar na Copa América. Aí o Rocher, o Ener Valencia, o Vidia Sante, sabe, se tivesse o Soares aqui seria convocado, e aí tu não vai ter todos esses caras, o Cristaldo pode ir para a seleção paraguaia, tu não vai ter todos esses caras durante uma Copa América. Sabe por quê? Porque nós estamos em abril e o Campeonato Brasileiro não começou. E como o Campeonato Brasileiro não começou, não tem data, não há como a CBF fazer milagres. A CBF não consegue fazer um milagre de dizer, é só porque os caras da CBF não querem. Não tem data disponível. Por quê? São as datas do Gauchão. Como é que acontece, tá? A Conmebol chega e diz assim, essas são minhas datas. Aqui vão jogar as datas da Conmebol. Então você se vire. Aí a CBF pega e diz, federações, vocês têm essas datas aqui para fazer, porque aqui para cá vai ser o campeonato, os estaduais tem que acabar até a metade de abril, porque da metade de abril para diante nós vamos começar o Campeonato Brasileiro. Aí pode jogar na quarta, pode jogar domingo, pode fazer o que tu quiser, mas até aqui é a minha data. E aí o que a CBF faz? Como já tem pré-acertos com as federações dessas datas, ela achata tudo para depois. E aí depois a gente tá em abril, olha só, abril, agora vai começar o Campeonato Brasileiro. E aí quarta, domingo do Brasileirão da Copa. E aí quando não tem Brasileirão e Copa é porque a data já reservada da Libertadores. E aí tu diz, poxa, por que não para na Copa América? Não tem o que fazer. Não tem uma sobrinha, na verdade, né? Não tem uma situação assim, um escape, tem Copa América esse ano, então vamos livrar aqui essas 2, 3 datas, vamos puxar mais pra cá, mais pra lá, pra abrir e pros clubes não perderem 3, 4 titulares nas competições. Pois é. E aí a gente volta. Por quê? Porque tava jogando o Gauchão. Um campeonato que leva nada a lugar nenhum. E que pra mim não sustenta a rivalidade e colocar que os times do interior precisam ser sustentados, além de, na boa, nós não podemos ferrar toda a elite do futebol brasileiro, o principal que propulsiona o futebol brasileiro em nome dos clubes do interior que claramente podem sobreviver jogando as suas divisões como o mundo inteiro faz. E aí a gente prejudica, primeiro, a pré-temporada, porque tem que começar voando,
tá? Não tem nem chance de fazer, faz uma pré-temporada fora, aquela coisa assim bacana que existe, né? Pô, daqui a pouco vai jogar uma Copa fora, como os times europeus fazem. Não dá porque tem que se preparar para o Campeonato Gaúcho. E depois, achata, jogo atrás de jogo, que se dá algum problema, lembra do ano passado? O Campeonato Brasileiro ia terminar num domingo, acho que era dia 4 de dezembro, aí começou, deu algum probleminha ali de jogos das seleções, tiveram que empurrar mais uma semana, terminou na metade de dezembro já. E aí, cara, depois achata tudo pra próxima pré-temporada, tu não tem nenhum espaço, nenhuma margem, porque tu tá ocupando vagas pro Campeonato Gaúcho. E é isso que eu tô tentando mostrar para as pessoas, e eu sei que muita gente concorda e tal, mas eu só tento rebater gentilmente, educadamente, alguns temas de rivalidade. Na minha visão, não é por isso. E a rivalidade já tá construída, ela não vai morrer por aqui. Uma tradição, Citadino já acabou. Mas os clubes do interior, no mundo inteiro os caras sobrevivem sem necessariamente jogar estadual. E sobrevivem bem, e tem exemplos aqui, Brasil, Juventude, Caxias, Ipiranga, clubes que estão subindo. Mas tu te sustenta disso? Sim, justamente por me sustentar que eu quero um produto melhor. E esse é um ponto. Imagina quão melhor vai ser o Campeonato Brasileiro. Jogar quarta e domingo não tem problema. 1, 2, 3 vezes. O problema é quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Mas JB, o problema é o pedreiro. Cara, na boa, é corpo, mano. É corpo, mano. Eu sei que o cara que é pedreiro, que tá no sol a sol e que não ganha tantos milhões, é bem pior a situação dele. Mas se a gente quer futebol e a gente quer qualidade de futebol, se o cara conseguir jogar quarta e domingo, aí descansa uma semana, treina, lapida o time, descansa os caras e vai de novo, sabe? Tu ter essas brechas que hoje não são possíveis por conta desse aperto de calendário, vai qualificar muito mais o futebol. E a gente vai olhar e vai dizer assim, pô, mas o futebol brasileiro melhorou. Claro! Porque tu deu fôlego pros caras, tu deu, sabe, possibilidades. E alguém vai dizer, mas também a gente não ganha Brasileirão mesmo. Sim, a gente é prejudicado pela distância, né? Agora, os clubes estão investindo em voo fretado justamente para tentar melhorar essa logística. Mas o quanto que a gente não é prejudicado também por isso. Já tem a logística que é ruim e aí tu bota mais uma carga excessiva de trabalho nos caras. E aí o que acontece? Calendário ruim prejudica quem? A nós aqui no Sul. Nós deveríamos estar dizendo, cara, pra gente é muito melhor disputar apenas os campeonatos. E um cara até me mandou, mas JB, imagina, eu vou ficar 4 meses sem ver futebol. Não, né, meu filho? Traz tudo pra cá, como sempre acontece no mundo inteiro. Traz o Campeonato Brasileiro pro começo, e aí tu vai jogando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores e o que mais tiver em todas essas datas, só que com alívio, com respiro, com suspiro, tendo assim, tem um mês para fazer pré-temporada, vai jogar amistosos para ganhar dinheiro fora e vai melhorando a tua situação. E aí os outros clubes do interior que normalmente jogam gauchão vão jogar dentro das suas regiões, dentro das suas séries e tudo mais. Sabe por que o gauchão não acaba? Na verdade, os estaduais não acabam por um simples motivo. O presidente da CBF é escolhido pelos presidentes de cada federação. E para ter o voto, o cara lá que vai ser votado, ele não pode ferrar com a federação. Porque imagina assim, o presidente Luciano Oxman, o que ele faria se não tivesse o gauchão? A Federação Gaúcha de Futebol, isso não é contra o presidente, jamais. Ele é um baita de um cara, tá? Mas vale para ele, para o presidente Noveleto, para qualquer outro presidente, qualquer outra federação do Brasil. São eles que votam, cada um vai lá fazer seu voto, votam no presidente da CBF. Aí o que acontece? Se tu fizer uma situação de, peraí, a Federação Gaúcha é que vota. Os caras não podem terminar com os estaduais porque é onde as federações aparecem. Se terminar os estaduais, os presidentes das federações vão fazer o quê? Não vão votar naquele presidente lá. Não vão tirar aquele cara do poder. E aí, automaticamente, se alguém propuser reduzir, porque para a federação, quanto maior o Campeonato Gaúcho, melhor, né? Mais ela é exposta, mais arrecadação, sim. Toda a arrecadação de Grêmio e Inter no estádio, no Beira-Rio, na Arena, dos jogos dos times pequenos, vai uma taxa, acho que era 5% a última vez que eu vi, uma taxa para a Federação Gaúcha, para a CBF e também para a Conmebol. Sempre tem, dependendo do jogo, se o jogo é do Brasileirão, se o jogo é da Copa do Brasil, se o jogo é do Gauchão ou da Copa Libertadores, né, Sul-Americana, vai uma taxa para cada um. É onde a federação ganha também. E a federação precisa do Gauchão para aparecer. E o presidente da CBF precisa ter os presidentes das federações para se eleger. Então fica isso, ninguém corta datas, ninguém acaba, justamente porque politicamente para os caras eles precisam se manter no poder. E aí o futebol brasileiro vai
penando. A gente não tem datas, a pré-temporada é apertada, a gente joga uma competição que leva nada a lugar nenhum, apenas em nome de um ritual, sendo que era muito mais interessante ter Grêmio e Flamengo, Inter e Corinthians, Inter e Palmeiras, Grêmio e Botafogo, do que ter esses jogos que a gente vê. Ah, mas no final da audiência. Sim, bem na reta final, né? Porque brasileiro gosta de ganhar, e aí quando chega na semifinal final, pô, todo mundo tá ligado. Mas e antes? Os 2 meses antes que fica jogando contra times do interior, com reservas, que vai completamente desfalcado. Ah, mas JB, é bacana pra galera do interior ver seu time na sua cidade. É lindo, cara. É óbvio, eu cobri muito gauchão indo lá. Só que prestou atenção que ultimamente eles estão indo com a garotada e por vezes até fecham. Eu sei que esse é um problema secundário. Fecham a cara, passam direto, ficam no hotel, não falam com ninguém. Por quê? Não tem muito o que fazer. Se tu não poupar, na metade do ano teu time tá esguelado. Enfim, eu não concordo com o Campeonato Gaúcho. E eu acho que eu me fiz entender aqui com os estaduais o porquê que, pra mim, deveria ser mudado. Acho que vai mudar? Não facilmente. Mas pelo menos eu tô dando o meu recado. E assim, se você discordar, fique à vontade. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.